Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 15. Gálatas 5, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que será obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, Senhor, nós suplicamos graça, direção, unção do Teu Espírito Santo, para meditarmos na Tua Palavra. Pai, sabemos que este momento, o momento da entrega da Tua Palavra, Pai, esse momento é um momento, ó Deus, um milagre, Pai, um milagre onde a ação do Teu Espírito não pode faltar, Senhor, não pode faltar na minha vida, me capacitando, me usando, Senhor, para ser um mensageiro fiel, mas também não pode faltar, Senhor, na vida daqueles que vão receber a palavra, para que recebam com o coração aberto, com a mente aberta, prontos, Senhor, a frutificar para a Tua glória. Eu te peço isso, Senhor, que o Teu Espírito opere mais esse milagre entre nós, nesse momento da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra nesta manhã é Um grito pelo Evangelho. Um grito pelo Evangelho. Meus irmãos, daqui a pouco, daqui a pouco mais de um mês, nós estaremos celebrando um fato histórico que aconteceu há 203 anos atrás, quando na margem do rio Ipiranga, o ilustríssimo Pedro Alcântara, e eu fui pesquisar o nome de Pedro Alcântara completo, e eu até pensei em trazer o nome do Pedro Alcântara direto, mas ele acho que tem uns 30 sobrenomes, e eu falei, meu Deus, então só falar o nome dele completo vai ser, então, o ilustríssimo Pedro Alcântara, dava o seu famoso grito de independência, libertando o Brasil do Império Português e tornando-se ele mesmo o primeiro imperador do Brasil, Esse ato que aconteceu à margem do rio Ipiranga, esse ato ficou imortalizado na pintura do conhecido pintor brasileiro
brasileiro Pedro Américo, e essa pintura recebeu esse nome, né? Independência ou Morte. Esse título é o título do quadro, né? Independência ou Morte, embora essa frase esteja num texto que Dom Pedro escreveu, né? Mas alguns historiadores dizem que ele não gritou isso à margem do rio. Foi o quadro que recebeu esse nome e associou esse grito, né, como se ele tivesse dado à margem do rio. Mas esse quadro recebeu o nome de Independência ou Morte. E aquele dia, que foi o dia 7 de setembro de 1822, ficou conhecido como o Dia da Independência ou o Dia da Libertação do Brasil, da liberdade. O Brasil deixou de ser colônia e passou agora a ser uma nação, passou a ser um império, um povo próprio, né? Mas libertação essa, irmãos, que mais tarde foi vista como uma nova opressão, né? Os movimentos políticos começaram a acontecer, e aquele que antes era o libertador, agora se tornou o opressor, o imperador opressor, o imperador dominador, né? E foi necessário, vamos assim dizer, um novo caminho de libertação, né? Houve a fundação da República, né, que segundo esse movimento tratou de libertar o Brasil da corte imperial, da dominação imperial, nos libertou do domínio imperial e nos submeteu aos ilustríssimos políticos que dominam desde então o Brasil. Nós saímos da corte imperial para nos submetermos à corte dos políticos, dos ilustríssimos políticos que dominam a nossa nação. Outros países também tiveram o seu dia de liberdade. Os Estados Unidos celebram o seu dia de liberdade no dia 4 de julho, quando depois de uma batalha também sangrenta, as colônias americanas deixaram de ser subordinadas ao Império Britânico, e ali também se celebra o dia da liberdade, o dia da libertação do povo americano. E uma frase, irmãos, muito usada quando se fala de liberdade, quando se fala de um povo alcançando a sua liberdade, uma frase muito usada e lembrada até hoje, uma frase que é atribuída a um dos fundadores da nação americana, e esta frase é o seguinte, abre aspas: o preço da liberdade é a eterna vigilância, fecha aspas. O preço que a liberdade traz é o preço de uma eterna vigilância. Nós podemos dizer que esta frase caberia bem, muito bem, nesta carta que Paulo está escrevendo aos cristãos da região da Galácia. Esses cristãos pareciam estar perdendo a noção da grande e singular liberdade que Cristo trouxe até eles. Cristo trouxe uma liberdade maravilhosa, uma liberdade grandiosa, uma liberdade única, e aqueles cristãos pareciam estar perdendo a noção desta liberdade. Esses cristãos estavam deixando de vigiar e permitindo que um falso evangelho baseado em circuncisão, baseado numa lei que já estava ultrapassada, que esse falso evangelho estivesse levando-os de volta à escravidão. Então Paulo se espanta, como nós falamos já nas últimas pregações, Paulo fica perplexo de que isso estivesse acontecendo naquela igreja. E parafraseando as palavras de Dom Pedro I, nós podemos que o apóstolo Paulo estava dando um grito em favor da liberdade. Paulo estava dando um grito como que dizendo, o evangelho ou a morte. Paulo estava dando um grito dizendo, não cedam às palavras falsas desses enganadores que querem vos escravizar de novo.
Então eu posso ver aqui, nesse capítulo 5, Paulo como que dando um grito, dizendo: não voltem a se submeter a esses falsos mestres. E o seu grito transparece logo na primeira frase do capítulo 5, Deixa a sua Bíblia aberta. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E que liberdade foi essa? Que liberdade foi essa que Cristo trouxe a nós? Será que a liberdade que Cristo trouxe a nós foi como a liberdade que Dom Pedro I trouxe e que depois foi suplantada por uma outra liberdade? Será que é essa a liberdade que Cristo trouxe? A liberdade que Dom Pedro trouxe, poucos anos depois, ela foi suplantada por uma outra ação, por um outro movimento. Paulo estava dizendo assim: então a liberdade que Cristo trouxe, ela precisa ser suplantada por outra? Paulo estava dizendo que a liberdade que Cristo trouxe para nós, meus irmãos, para eles, na época que a carta foi escrita, mas que também para nós, a liberdade que Cristo trouxe era uma liberdade definitiva. Era uma liberdade que não precisava de um novo arranjo ou mudança para se tornar melhor ainda, não, era uma liberdade definitiva. É isso que Paulo está dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E ele completa esta frase dizendo: permanecei, pois, firmes nessa liberdade e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Paulo bate o pé dizendo: não aceite as novas exigências dos falsos mestres. Isso era uma coisa que Paulo declarou lá atrás e que está válida até os dias de hoje. E Paulo adverte aqueles irmãos a quem a carta foi escrita. Paulo adverte-os das consequências caso eles aceitassem essas imposições para um falso evangelho. Paulo está dizendo: olha, a liberdade que Cristo trouxe é essa, o evangelho que Cristo trouxe é esse, e as bênçãos decorrentes desse evangelho são essas. Mas Paulo adverte eles dizendo: olha, mas se vocês trocarem esse evangelho, se vocês trocarem essa liberdade por essa que esses falsos mestres estão trazendo, haverá consequências. E que consequências são essas? Paulo já coloca algumas logo no início aqui deste capítulo. A primeira delas está no verso 2. Paulo diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, ou seja, se vocês aceitarem o argumento dos falsos mestres, se vocês deixarem se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Paulo está dizendo: se vocês passarem para esse outro evangelho, Cristo e a sua obra não terá proveito nenhum na fé de vocês, na fé que vocês vão passar a professar, pois no fim, o que contará para a vossa salvação será aquilo que vocês mesmos fizeram na carne. Vocês estão trocando o evangelho onde Cristo trouxe grande salvação para nós, por um evangelho onde vocês estão conquistando a salvação pela sua própria carne. Então Cristo de nada vos aproveitará. E é desta e de outras afirmações bíblicas, meus irmãos, que surge um conceito importantíssimo da soteriologia reformada, da salvação, que a reforma nos ensina. É um conceito importantíssimo que todos nós precisamos ter ele bem em mente, não apenas os pastores, mas todo cristão. E que conceito é esse, pastor? É um conceito chamado monergismo, que significa a defesa irrestrita de que tudo que foi necessário para a salvação dos eleitos de Deus, tudo que foi necessário já foi realizado por Cristo através da sua obra na cruz. Esse é o conceito monergista. São dois conceitos
dentro da teologia, né? O monergismo e o sinergismo. O monergismo ensina que tudo que foi necessário para a salvação do pecador, Cristo fez completamente. Todo o mérito da salvação do homem é mérito de Cristo Jesus. Mas o conceito sinergista muda, e pode mudar em graus menores ou em grau maior, mas muda o seguinte sentido: não, Cristo trouxe salvação para nós, mas há algo que nós, homens, precisamos fazer para a nossa salvação. E é isso que estava sendo ensinado nas igrejas pelos falsos mestres. Cristo operou, Cristo morreu na cruz, mas vocês precisam completar a obra que Cristo fez através da circuncisão, através da obediência da lei. Ali era uma forma de sinergismo, e Paulo está dizendo: não, tudo que é necessário para a salvação dos eleitos, Cristo completou na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? E é este conceito que nós entendemos ser bíblico, é esse conceito que nós ensinamos através da palavra. Os falsos mestres do passado e os falsos mestres do presente, eles não aceitam esse conceito de que tudo que foi necessário para a salvação foi feito por Cristo. Eles não aceitam isso. Por quê? Porque o conceito monergista, meus irmãos, ele humilha e destrona o ego humano de suas pretensões de glória e honra para si. Porque nós, homens, queremos glória para nós. Nós, homens, queremos honra para nós. Então, uma salvação em que Cristo fez tudo, toda a glória vai para quem, meus irmãos? Se Cristo fez tudo, toda a glória é para quem? É para Cristo. Todo louvor é para Cristo. Mas o ego humano não quer isso. O ego humano quer um pedacinho da glória, quer um pedacinho da honra. E por isso tenta atribuir alguma coisa que podemos fazer para a nossa salvação. Então Paulo diz, olha, no verso 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A salvação de vocês agora é uma salvação por outro caminho, se é que vocês querem esse outro caminho. A segunda consequência que Paulo coloca está no verso 3, diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que esse homem estará obrigado a guardar o que, meus irmãos? A toda a lei. A consequência de aceitar o evangelho dos falsos mestres é que os obrigaria a não apenas guardar a circuncisão. Paulo está dizendo, vocês vão ter que guardar toda a lei. Eles estavam criando um tipo de sincretismo entre cristianismo e judaísmo. E Paulo estava dizendo, isso é inválido. O cristianismo não pode ser misturado com outras coisas. A fé cristã não pode ser misturada com outras coisas. Da mesma forma, meus irmãos, ainda hoje, há muito sincretismo ainda nos nossos dias. Infelizmente, ainda permanece o sincretismo entre cristianismo e judaísmo. Quantas são as igrejas que se aproximam? Eu diria que se aproximam demais na defesa da nação de Israel e creem que eles, em algum sentido, mesmo sem Cristo, poderão ser salvos. Isso não é bíblico. Toda a salvação precisa de Cristo Jesus. Paulo diz, seja do judeu, seja do grego, seja do escravo, seja do livre, só Cristo pode salvar. Mas todos esses sincretismos têm um princípio que os fundamenta. Qual é o princípio que fundamenta qualquer mistura que se tenta fazer com o Evangelho? O princípio é o seguinte, irmãos, é que o homem pode ser o agente da sua salvação.
O verdadeiro evangelho nos ensina que o homem não tem capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa para a sua salvação. O verdadeiro evangelho diz que o homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. O verdadeiro evangelho nos ensina que se não for por uma graça de Deus vir ao nosso encontro, nenhum homem pode ir ao encontro de Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então o verdadeiro evangelho nos ensina que todo o mérito da salvação pertence ao Senhor. Então a consequência de circuncidar, ou a consequência de fazer qualquer coisa na esperança de garantir salvação fora de Cristo, é um trabalho em vão, meus irmãos, e leva aqueles que se firmam nesse propósito, leva esses ao fracasso, leva esse, é o que Paulo está dizendo, a escravidão de volta ao pecado. A terceira consequência que Paulo mostra também aqui, é que se querem um outro evangelho, se querem misturar o evangelho de Cristo com outra coisa, a terceira consequência é que a justificação dessas pessoas que buscam um falso evangelho, a justificação dessas pessoas deixa de ser fundamentada na graça de Cristo e tem a pretensão de se fundamentar, a pretensão, o pastor não está falando que vai se fundamentar, tem a pretensão de se fundamentar nas próprias ações humanas. Olha o que diz o verso 4. Paulo diz a terceira consequência. A terceira consequência é que se vocês adotarem esse caminho de ir para um falso evangelho, entenda que de Cristo vocês se desligaram. Vós que procurais justificar-vos na lei, entendam, da graça, vocês o que, meus irmãos? Vocês se decaíram. Já não é mais um evangelho onde a graça é manifestada. Já é o evangelho do esforço humano. Já é o evangelho do mérito humano. Já é o evangelho da obediência humana. Esses são falsos evangelhos. O único e verdadeiro evangelho é aquele que nos mostra que fomos salvos pela graça. E é nessa graça que devemos nos manter. Então Paulo estava dizendo, olha, que se vocês adotarem esse caminho, saiba que vocês estarão desligados de Cristo Jesus. Cristo não aceita mistura, meus irmãos. Cristo deve ser digno de toda a glória e de toda a honra, toda a glória, toda a honra somente para Ele. Você pode dizer isso comigo? Toda a glória, toda a honra somente para Ele. Mas nenhum por cento é glória humana, pastor? Não. No que tange a salvação, 100% da glória é para Cristo Jesus. O homem não tem mérito algum na sua salvação. Então, em contraste com isso, Paulo está aqui colocando bem claro, dizendo, olha, vocês podem até ir por esse caminho, as consequências são essas, mas em contraste com esse quadro triste e terrível que Paulo apresenta para aqueles que estariam aceitando o falso evangelho e promovendo, de volta a circuncisão, promovendo de volta a lei, Paulo mostra o lado glorioso para aqueles que permanecem firmes no verdadeiro evangelho e não abrem mão dele. E que lado glorioso é esse, pastor? Primeiro, é que a justiça para aqueles que confiam em Cristo e esperam somente nele, é uma justiça que provém da fé e não das ações debilitantes, fracas, que o homem pode realizar. Veja o verso 5. Paulo faz aquele contraste dizendo, olha, as consequências todas serão essas. Mas no verso 5, Paulo começa a mostrar o lado glorioso, dizendo, porque nós, ou seja, nós que confiamos na graça, nós que esperamos em Deus, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, e de uma justiça que provém de quê, meus irmãos? De obras? De atos humanos?
de correção humana. Paulo diz, não, uma justiça que provém de quê, meus irmãos? Que provém da fé, uma justiça que provém da fé. Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês querem confiar nas ações que vocês podem realizar para a salvação de vocês? Vocês querem confiar na observância da circuncisão? Né? Paulo diz, então faça isso. Mas Paulo contrasta isso dizendo, nós, porém, confiamos na esperança que o Espírito colocou e renova nos nossos corações a cada dia. Que esperança é essa, pastor? Que Cristo é unicamente suficiente para a nossa salvação. Quando eu acordo toda manhã, meus irmãos, eu não confio naquilo que eu vou fazer durante o dia, embora eu me programe para fazer coisas que glorifiquem a Deus, honre a Deus, agrade a Deus, mas não são nestas coisas que eu baseio a minha fé e a minha confiança e a minha salvação. Toda manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigado, porque Cristo morreu por mim. Obrigado, porque Cristo conquistou tão grande salvação. Então, pela fé, nós confiamos nesta salvação, nós confiamos na suficiência de Cristo para a nossa salvação. Mas alguém pode dizer, mas pastor, isso parece ser algo tão teórico, pastor. Isso parece ser algo tão abstrato, pastor. Confiar na fé, confiar na obra de Cristo, isso parece algo tão abstrato, tão teórico. Mas entenda, meus irmãos, a nossa segurança verdadeira está nisso. É de você toda manhã ter fé que Cristo foi suficiente para a tua salvação. Que Cristo e a obra dele foram suficientes. Pois só há duas opções para o homem que quer basear a sua salvação. Só há duas, né? Como eu acabei de ensinar aos irmãos. Há a opção monergista e a opção sinergista. Só há essas duas opções. Obviamente que na sinergista pode ter variações de qual é a participação humana, mas tem a participação humana. Na monergista não. 100% da nossa salvação depende de Cristo Jesus. Então só há duas opções para o homem basear a sua salvação. E Paulo está dizendo isso aqui na carta. Uma delas, a opção falsa, é pautada no medo que nos atormenta, meus irmãos. Né? Se alguém for para esse caminho, no medo que atormenta o pecador, um medo que diz assim, olha, você quer basear a sua salvação naquilo que você pode fazer para Deus, mas entenda, você é um pecador, você vai falhar, você, se quer agradar a Deus, você tem que agradar a Deus 100% de obediência. E eu pergunto, quem é que consegue isso? Quem é que consegue isso, meus irmãos? Esse foi o grande, segundo historiadores, essa foi a grande agonia de Lutero. Lutero sentiu uma grande agonia, porque sendo um homem piedoso, sendo um servo de Deus, querendo agradar a Deus, Lutero procurava fazer tudo para agradar a Deus. Mas mesmo fazendo tudo para agradar a Deus, historiadores dizem que ele sempre sentiu o peso do pecado caindo sobre si. De um pensamento errado, de uma palavra errada, de um comportamento errado. Então Lutero sentia esse peso. E foi nesse peso de agonia, né, que segundo historiadores ele entrou no seu quarto e abriu Romanos capítulo 1, que diz, o justo viverá pela fé. E quando ele leu isso, o Espírito Santo abriu uma porta no coração dele dizendo, Lutero, não é nas suas obras, é na fé daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso foi o ponto de partida para a grande reforma que aconteceu. A nossa salvação depende somente da fé naquilo que Cristo fez. Então o falso evangelho
vai ensinar que você pode conquistar a salvação vivendo uma vida de obediência, de perfeição, de agradar a Deus. Mas no fundo, meus irmãos, isso só traz agonia, e é isso que Paulo está dizendo. Olha, verso 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através de quê, meus irmãos? A fé que atua através do amor. E nós podemos aqui deduzir que Paulo poderia até dizer, não a fé que atua pelo medo, o medo de obedecer à lei, porque aqueles que tentam obedecer à lei estão debaixo de medo, medo porque vão falhar, medo porque não vão conseguir obedecer. Então o verdadeiro evangelho nos ensina o quê? Você é incapaz de obedecer 100%. Essa é a grande mensagem do verdadeiro evangelho. Você é incapaz de obedecer 100%. Nós poderíamos destacar aqui os irmãos mais queridos aqui entre nós, aqueles que nós consideramos pessoas excelentíssimas, boníssimas, fiéis a Deus, mas mesmo essa verdade do evangelho também cabe para essa pessoa. Ninguém consegue obedecer 100% a Deus. Mas a verdade do evangelho diz assim, mesmo sendo incapaz de obedecer 100%, entenda, descanse no amor, descanse na graça daquele que obedeceu 100% ao Pai, para garantir a nossa salvação. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o verdadeiro evangelho. Nós somos miseráveis pecadores, que não vamos conseguir obedecer 100% a Deus, mas pela fé, nós podemos descansar no amor e na graça daquele que obedeceu 100% ao Pai. Então os falsos mestres queriam trazer de volta uma fé que atuava pelo medo. O medo de, você tem que fazer circuncisão, você tem que obedecer o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e é o medo. Mas Paulo está dizendo, não, o verdadeiro evangelho, a fé atua pelo amor. O amor de saber que fomos amados de tal maneira. E nós podemos dizer, meus irmãos, que essas duas opções ainda persistem até os nossos dias. Na época da carta aos Gálatas, a carta que estamos estudando, essas opções, de verdadeiro evangelho e falso evangelho, poderiam ser nominadas da seguinte maneira: o evangelho da circuncisão e o evangelho da fé somente. Eram as nominações que poderiam ser dadas. A fé no evangelho que Paulo estava ensinando, o verdadeiro evangelho, o evangelho da fé somente em Cristo Jesus, e o evangelho dos falsos mestres, que eram nominados de o evangelho da circuncisão. Mas nós podemos dizer que esse contraste ainda está nos nossos dias, talvez com outros nomes. E nós poderíamos dizer, um primeiro contraste, o evangelho do homem no centro e o evangelho de Cristo no centro. São os dois evangelhos também que nós vemos hoje sendo pregados. O evangelho onde o homem está em destaque, onde o homem está no centro, onde o eu está no centro, ou o evangelho onde Cristo está no centro. Onde o evangelho é subordinado, onde o evangelho do homem no centro é o evangelho onde o evangelho de Cristo é subordinado à história de sucesso que o homem possa construir. Então hoje nós vemos esse tipo de pregação em nossos dias. Se tem uma história de sucesso do homem, e Cristo vem aqui embaixo, como que foi a razão para esse sucesso do homem. Então é o evangelho do sucesso humano, onde o homem está no centro, onde o homem é o destaque,
onde Cristo e o Evangelho apenas contribuíram para fazer aquele homem, aquela mulher, um case de sucesso e exemplo para os outros, né? E essa propaganda desse Evangelho é muito comum nos nossos dias, para que isso aconteça. Quando não é o eu no centro, nós podemos ver também um contraste de um outro Evangelho, que eu chamo de o Evangelho da igreja top, power, mega, ultra, vezes o Evangelho. É o mesmo princípio, só que ao invés de uma pessoa, né, é se colocado, né, o Evangelho é usado simplesmente para realçar o valor e o papel de uma igreja, e nós podemos dizer até mesmo de uma empresa da fé, né, desse papel que essa igreja teve na mudança de tantos. Então, o que entra em destaque é a igreja. O nome mais importante é o da igreja, né? E aquela igreja, ela é colocada até como uma empresa da fé, que vende franquias, e que vai se abrindo franquias, né? E a franquia é uma franquia de sucesso. Você abre uma igreja daquela e muitas pessoas vão logo correr para aquela igreja, porque já está associado àquela igreja o sucesso daquelas pessoas. E ainda, irmãos, que estas coisas pareçam ser inofensivas e auxiliares ao Evangelho. Às vezes a gente olha para essas coisas dizendo assim, mas isso parece não estar fazendo tanto mal, pastor. Parece que essas coisas são inofensivas e auxiliares ao Evangelho. Mas, na verdade, irmãos, entenda que o princípio permanece o mesmo lá da época de Paulo. Paulo poderia resolver a questão tão simples, tão fácil, dizendo assim, tá bom, se vocês querem esse outro Evangelho, tá bom, o importante é vocês estarem aí juntos, o importante é vocês serem amigos, tá bom, vamos deixar a igreja ser essa mistura de Evangelho. Paulo poderia resolver a questão tão simples. Da mesma forma, parecer tão simples a gente ver essas coisas e dizer, isso parece ser inofensivo e não ter tanto problema, mas entenda, na verdade essas coisas tiram o foco de Cristo e diminuem a glória do Senhor. E Paulo não aceitava isso jamais. Paulo não aceitava que a palavra, a pregação, a igreja, a comunhão estivesse indo por outro caminho, que não fosse o caminho de levar a glória a Cristo e a honra somente a Cristo. E havia uma razão pela qual os falsos mestres estavam querendo trazer o falso evangelho para o meio deles. Até havia uma razão, vamos assim dizer, que para eles parecia legítima. Vamos aí no capítulo 6. Por que esses homens estavam pregando esse falso evangelho na igreja da Galácia? Paulo diz aqui no capítulo 6, no versos 11 a 13, né? Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem em Cristo. O que diz o texto? Para se gloriarem na sua própria carne. Então aqui está a razão pela qual esse falso evangelho estava sendo trazido. Eles queriam evitar perseguição. Eles queriam a glória para si mesmo. Eles não queriam estar associados à cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo trazia perseguição, o que eles estavam dizendo? Vamos nos desassociar da cruz de Cristo, porque dessa maneira nós não seremos perseguidos. Então Paulo está mostrando, dizendo, olha, o que eles querem na verdade é glória para si. Eles querem evitar a perseguição. Eles querem se desligar da cruz de Cristo. E a verdade é, meus irmãos,
que o Evangelho que não traz glória somente para Cristo e honra somente para Cristo, e esse Evangelho pode receber qualquer outro nome. O Evangelho, seja ele da circuncisão, seja ele do eu primeiro, da igreja super power, poderosa, o Evangelho, esses falsos evangelhos, na verdade ele cria um caminho mais confortável para a pessoa ser crente. É isso que nós vemos hoje em dia. As igrejas que não se importam com a pregação do Evangelho, mas que pregam o Evangelho, como diziam um antigo líder meu, o Evangelho caramelo. Você conhece o que é o Evangelho caramelo? O Evangelho caramelo é aquele que é docinho e macinho, né? Caramelo é assim, você bota na boca, é docinho, macinho. Ou o Evangelho chocolate. Muitos querem esse Evangelho chocolate. Nós vemos cada vez mais pessoas procurando esses lugares onde o escândalo da cruz, onde o escândalo do Evangelho, vamos assim dizer, a mensagem do Evangelho está sendo colocado de lado, para uma pregação que seja mais confortável, por uma pregação que não traga perseguição. E Paulo está dizendo, vamos voltar aqui ao texto, no capítulo 5, Paulo diz assim, no verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E Paulo faz esse contraste. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está dizendo, para mim seria tão fácil, se eu me aliasse aos falsos mestres e pregasse o Evangelho da circuncisão. Se eu fizesse isso, eu deixaria de ser perseguido, eu deixaria de ser combatido, Paulo está dizendo. Mas Paulo diz, logo, se eu fizer isso, está desfeito o que, meus irmãos? O escândalo da cruz. E o que é esse escândalo da cruz? O escândalo da cruz é exatamente essa mensagem do Evangelho, né? Os falsos mestres estavam dizendo, Paulo, pare de falar essas coisas, que Cristo morreu na cruz, pare de falar essas coisas, que Cristo morreu em nosso lugar, pare de falar essas coisas, Paulo, porque isso é escandaloso. Se você continuar falando isso, você vai ser perseguido pelos judeus. Mas nós vemos aqui, vamos voltar lá ao capítulo 6, no verso 14. Mas qual era a resposta de Paulo para esses irmãos, esses falsos mestres? Paulo, a resposta dele é, longe esteja de mim gloriar-me senão aonde, meus irmãos? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês podem pregar qualquer outro evangelho, mas longe de mim pregar qualquer outro evangelho, me gloriar em qualquer outra coisa que não seja a cruz de Cristo, no evangelho que propaga e promove o Cristo crucificado. Os outros evangelhos vão se multiplicar, e desde a época de Paulo, os falsos evangelhos estão se multiplicando por aí, meus irmãos. É o evangelho do coach, é o evangelho do sucesso, é o evangelho dos 21 passos para a vitória, é o evangelho do compre a sua salvação. Mas o único evangelho que é válido é um só, o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo que morreu pelos nossos pecados. O evangelho cristológico, o evangelho cristocêntrico, sempre será meus irmãos, aquele que expõe o maior escândalo da humanidade. E qual é o maior escândalo da humanidade? No sentido forte dessa palavra. O maior escândalo da humanidade
fala a respeito de um Deus que nos amou tanto, 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 que decidiu enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o escândalo que Paulo diz. Paulo diz, então está desfeito o escândalo da cruz. Era isso que Paulo pregava, né? E os judeus não queriam ouvir, né? Na carta aos Coríntios, Paulo chama isso de escândalo para os judeus. Por que era um escândalo para os judeus? Os judeus não aceitavam essa mensagem jamais. Como assim? O Deus, Criador de todas as coisas, se fez homem e morreu? Para eles isso era um escândalo. Então, Paulo, pare de pregar isso, pare de falar essas coisas, traga um evangelho mais suave para nós, e você será aceito no nosso meio. E a resposta de Paulo é: longe de mim gloriar-me em qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Então esse é o escândalo da cruz que Paulo usa aqui, nessa carta e em outras cartas. Esse era o grande escândalo, irmãos, que gregos e judeus não aceitavam. Um Deus que se fez homem e morreu em nosso lugar. E rejeitar esse evangelho era se colocar numa posição de rebeldia. Capítulo 5 de Gálatas, verso 12, Paulo diz assim, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está dizendo, esse caminho de ir para um falso evangelho é um caminho de rebeldia. Mas ainda que Paulo estivesse furioso, meus irmãos, com os falsos mestres e com o ensino, na verdade Paulo não queria o mal deles. Quando a gente lê aqui que se mutilassem, né? Mutilar está no sentido de arrancar uma cabeça, arrancar um braço, arrancar uma perna. Alguns estudiosos dizem aqui que isso era na verdade um exagero. O som aumentou, né? Que isso era um exagero retórico. Paulo estava dizendo, olha, eu estou tão furioso, que o meu desejo é até que, se fosse possível, esses falsos mestres tivessem os seus braços, suas pernas cortadas. Mas era um exagero retórico para se mostrar o quanto que Paulo estava irritado com isso. Mas obviamente que Paulo não queria isso de fato. Paulo, seguindo o ensino de Cristo, sabia que o único caminho para os cristãos responderem às perseguições que se levantam contra eles, perseguições vindas de fora da igreja, ou perseguições vindas da própria igreja, Paulo entendia que o caminho era um só. Qual é o caminho para a gente responder perseguições, pastor? O caminho é um só, é o caminho do serviço e o caminho do amor. Versos 13 a 15, Paulo diz, porque vós, irmãos, ele volta a repetir, né? Fostes chamados o quê, meus irmãos? A liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes o quê? Servos uns dos outros, e servos uns dos outros através de quê? Do amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente o que, meus irmãos? Destruídos. Então Paulo ensina aqui o caminho do amor e o caminho do serviço. Uma vez firmado no verdadeiro evangelho, meus irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que se coloca disponível para servir e amar sempre. E eles são servos que podem servir nas diversas funções. Às vezes a gente vê uma igreja organizada, arrumada, com seus nomes, né? Mas quando Deus olha para todos nós que estamos aqui, Deus vê todos nós com o mesmo título. E que título, pastor?
Todos nós somos servos de Deus. Esse é o título que eu recebo, irmão Eliseu, irmã Selma, irmã Rose, irmã Janete, todos nós recebemos. Esse é o título que está sobre todos nós. Nós somos servos. Mas aí somos servos em que Deus dá funções para nós. Por exemplo, eu sou o servo pastor. Temos aqui na igreja servos diáconos. Temos outros servos obreiros. Temos servos músicos, servos professores, servos que visitam, servos que adoram, mas todos nós somos servos. E entendam, o motivo para nós servirmos a Deus nessas funções que Deus nos dá tem que ser um só. Qual é o motivo? Está aí no próprio texto. É o amor. E o amor a quem, meus irmãos? O amor a Cristo crucificado. O Cristo que morreu em nosso lugar. Eu estou pastoreando essa igreja há um ano, né? Dia 11 de agosto agora, vai fazer um ano que estou pastoreando esta igreja. E eu já tive que enfrentar nesse um ano ventos fortíssimos que sopraram neste lugar. Situações difíceis para qualquer pastor. Mas o meu objetivo, ao vir para cá, há um ano, é o mesmo objetivo que continua até hoje. É servir aos irmãos em amor. Em amor a quem? Em primeiro lugar, a Cristo Jesus. Porque eu não teria razão nenhuma para estar aqui, se não fosse o amor, em primeiro lugar, a Cristo Jesus. O amor à obra de Cristo Jesus. Então eu louvo a Deus também, pelos irmãos e irmãs que estão aqui há 30 anos, nesta igreja, ou bem próximo disso. Irmãos e irmãs que entenderam que foram colocados aqui para servirem uns aos outros. Por exemplo, ontem, nós tivemos aqui um café da manhã maravilhoso. Quem veio no café ontem, né? Tinha gente que não largava o pratinho de canjica de jeito nenhum, né? Veio um pratinho de canjica, 2 pratinhos de canjica, 3. Tivemos um café da manhã maravilhoso, café da manhã da terceira idade. Mas, irmãos, que coisa gloriosa vermos a dedicação de todos aqueles que estavam envolvidos para esse trabalho acontecer. Das irmãs, irmã Keilane lá com quase, Luísa, né? A Luísa já quase saindo para fora aí, e ela tirando as fotos, registrando com todo carinho. Vermos os irmãos aí que estiveram, né, na quarta-feira, foi quarta não, quinta que choveu muito, foi que dia que choveu? Sexta-feira, né? Sexta-feira que parecia que Jesus estava voltando. Quem imaginou que Jesus estava voltando na sexta-feira? Você estava preparado para Jesus voltar? De vez em quando é bom isso acontecer para a gente ficar alerta, né? Se Jesus voltar, eu estou preparado. Mas mesmo com toda aquela dificuldade, tinha gente aqui na igreja, irmãos, naquele pleno temporal, cuidando para que o trabalho de ontem pudesse dar tudo certo. Como é bom ver a dedicação dos obreiros, dos diáconos, dos irmãos da equipe de louvor, que estão aqui servindo a Deus. E, por exemplo, na segunda-feira agora, tem ensaio da equipe de louvor. Esses irmãos separam mais um dia, além dos dias de culto, para estarem aqui ensaiando, se dedicando. E estão fazendo isso por quê, meus irmãos? Estão fazendo isso, como diz o texto bíblico, motivado pelo amor, de servirem melhor a Deus. E tudo isso é servir em amor. E isso deve ser o fundamento
né? E isso deve estar fundamentado no amor a Cristo. Pois quando isso não está fundamentado no amor a Cristo, ou seja, se o meu amor para ser pastor desta igreja estiver fundamentado em qualquer outra coisa, e se essa outra coisa mudar um pouquinho, o meu amor vai mudar também. Se alguém estiver servindo na igreja, e esse servir na igreja estiver fundamentado no amor a qualquer outra coisa que não seja Cristo, pode ser o amor ao pastor, pode ser o amor a um grupo de irmãos, mas se o pastor mudar, se esse grupo de irmãos mudar, o servir vai acabar? O servir vai deixar de ser realizado? E era isso que Paulo estava aqui exortando, dizendo: olha, meus irmãos, nós devíamos servir na base do amor. E no verso 15 Paulo diz: mas se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente o que, meus irmãos? Destruído. Então Paulo traz aqui uma exortação dizendo: vocês estão fazendo algo estranho, vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando com essa briga tola de voltar para esse evangelho falso. Voltem ao verdadeiro evangelho, voltem ao verdadeiro amor, para que essas coisas parem de acontecer. E essa exortação de Paulo me fez lembrar um cachorro que um vizinho da minha mãe teve. E eu me lembro, eu era criança, pequeno, mas esse fato me marcou bastante, porque esse vizinho tinha um cachorro que comia o próprio rabo. Quem já viu o cachorro que come o próprio rabo, né? Ele era um cachorro maluco, né? Ele ficava que nem um peão, rodando atrás do rabo dele, e quando ele conseguia alcançar o rabo, ele dava uma dentada e machucava. Ele se machucava, ele estava ali se machucando, até que o vizinho teve que levar ele no veterinário e cortou o rabo, né, para que ele não pudesse mais fazer isso. Mas eu lembro desse vizinho até hoje, já são falecidos, né? E isso, irmãos, de certa maneira, é a imagem, às vezes, do que acontece dentro da própria igreja. É pessoas que, sem entender o verdadeiro evangelho, ao ferir o outro, você está ferindo a si mesmo. É um só corpo, é uma só igreja, fomos alcançados por um só Salvador. Nós não podemos permitir que sejamos instrumentos de ferir um ao outro, de morder um ao outro, de disputar um com o outro. Não foi para isso que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou para servirmos uns aos outros em amor. Um ódio que alguém destina a um irmão é um ódio que volta para ele mesmo. Uma raiva que alguém destina, uma ofensa, é algo que trará destruição ao próprio corpo. Por isso é que devemos ser tão cuidadosos, meus irmãos, e não sermos aqueles que alimentam ou promovem isso na casa de Deus. Que o Espírito Santo sempre sonde o nosso coração, para que a gente nunca possa dizer: eu tenho esse sentimento em relação ao irmão A, ao irmão B, ao irmão C. Que se houver esse sentimento no coração, seja ele o que for, você está dentro disso que a Bíblia diz. Está se mordendo e se devorando, se destruindo. E a forma que temos para evitar essas coisas, irmãos, para que elas se instalem e cresçam no nosso coração, a forma que temos é entender o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele nos mostra isso. Não há nenhum motivo de glória entre nós.
Não há nenhum motivo de um querer se sobressair em relação ao outro. Nós somos miseráveis pecadores, que fomos salvos pela mesma graça, pelo mesmo Salvador e pelo mesmo Senhor. A única salvação válida é aquela que Cristo trouxe por sua morte, por sua ressurreição. Somente ela garante a verdadeira e plena e suficiente liberdade do poder do pecado e da morte. Por mais que você se esforce, você vai continuar sendo um pecador miserável, dependente da graça de Deus. Por mais que eu possa ter o título de pastor, eu vou continuar sendo um miserável pecador, necessitando da graça e da misericórdia de Deus toda manhã. O que todos nós temos que fazer é acordar a cada manhã e dizer: Senhor, obrigado, porque a minha salvação está firmada na graça que o Senhor trouxe para mim. É por confiar nesta salvação que eu estou nesse púlpito nesta manhã. É por confiar nesta salvação que os irmãos estão aqui nesta manhã. É de entender que não é pelo seu esforço, pelo seu mérito, mas é pela graça de Cristo Jesus. Por isso que o grito de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho deve ser um grito maior do que o grito, ou o pretenso grito, que Dom Pedro I deu à margem do rio Ipiranga. E esse grito que nós devemos dar é esse: o Evangelho e nada mais. Você pode dar esse grito comigo nesta manhã? O Evangelho e nada mais. Mais uma vez, o Evangelho e nada mais. Hoje há um apelo muito grande para as igrejas se equiparem, se modernizarem seus espaços de culto, para que eles sejam cada vez mais atrativos. Então temos igrejas que, entendendo isso, vão para um ambiente mais escuro, apagam as luzes, bota neon, bota telão. Outras vão para o inverso, para um ambiente mais sóbrio, austero. Irmãos, isso não faz a diferença nenhuma. Eu acredito que essas preocupações são preocupações menores. O nosso desejo e a nossa meta deve ser sempre um, culto após culto. Qual meta, pastor? Proclamar o Evangelho do Cristo crucificado e vigiar. Paulo disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E uma vez livres por este Evangelho, nós devemos lembrar daquela frase, o preço da liberdade é eterna vigilância. Então nós devemos vigiar para que o verdadeiro Evangelho que nos libertou, vigiar para que ele se mantenha sempre puro e vivo entre nós. É esse Evangelho que salva, é esse Evangelho que quebra o orgulho, é esse Evangelho que destrona o eu. E eu pergunto: você foi alcançado por esse Evangelho? Quem foi alcançado por esse Evangelho? Então, se você foi alcançado por esse Evangelho, desça sempre do lugar de orgulho que leva o homem, que leva o homem para um lugar distante de Deus. Desça deste lugar e se humilhe perante o Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa se eu tenho olhado de forma errada para aquele que foi comprado pelo mesmo sangue que eu fui comprado. Não há motivo de orgulho, não há motivo de soberba. O mesmo sangue que te limpou foi o sangue que limpou esse irmão que está ao seu lado. Foi o sangue que purificou. Foi esse Evangelho puro que te alcançou, meu irmão. Então se disponibilize para servir ao Senhor, servindo os irmãos e irmãs que Deus tem colocado na mesma comunidade de fé. Você foi chamado para servir e não apenas ser servido. Então, se Deus tem te dado dons e talentos, sirva a Deus. Você foi alcançado por esse Evangelho puro e cristocêntrico. Então, não abra espaço no seu coração para rancor, mágoa, ódio. Lembre-se, foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos bendizer o Senhor, dando graças a Deus por este evangelho puro, simples, como disse C.S. Lewis num título do seu livro, Cristianismo puro e simples. O evangelho puro e simples é esse, o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo que morreu em nosso lugar, do Cristo que nos amou ainda sendo nós pecadores, miseráveis pecadores. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, por esta graça maravilhosa, por este evangelho maravilhoso, Senhor. Um evangelho que não pode ser misturado com outra coisa, Senhor. Ó Deus, ele é suficiente para a nossa salvação. O evangelho que mostra Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, nada deve ser acrescentado a isso, não. Somente isso deve ser pregado e somente isso deve ser a garantia na nossa salvação, Senhor. Por isso, Senhor, traga paz ao coração dos teus filhos e filhas. Oh Deus, que haja descanso em cada um dos teus filhos e filhas, descanso nesta promessa, Pai, como o teu servo ensinou na carta, ó Deus. A nossa esperança está na justiça que provém do amor, não na justiça que provém da obra, mas na justiça que provém da fé, e esta fé é através do amor de Cristo por nós. Por isso, Senhor, firmados nesta justificação, uma justificação gerada pela fé, uma justificação gerada pela graça de Cristo, firmados nesta justificação, Senhor, é que nós podemos nos apresentar a Ti, Te adorar, Te bendizer, mesmo, Senhor, com tantas falhas, tropeços, pensamentos, atitudes erradas, atitudes das quais nós nos humilhamos, das quais, ó Deus, nós nos apresentamos a Ti, das quais nós pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas essas atitudes, Senhor, não podem apagar, não podem destruir a graça que o Senhor derramou sobre nós para nos salvar. Sim, Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e esta graça continua sendo derramada, esta graça continua sendo a base da salvação dos eleitos, esta graça continua sendo a razão do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso serviço, do nosso amor para contigo, Senhor. Porque esta graça nos constrange, este amor nos constrange, de tal maneira, Senhor, a Te servir e a Te amar de todo o nosso coração. Por isso, Senhor, que cada vida que está aqui nesta manhã, oh Deus, sejam renovados, sejam fortalecidos neste evangelho, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina, neste evangelho que é a razão, ó Deus, a alegria da Tua igreja. Ó Deus, e quando esse evangelho é tirado, nós vemos igrejas tendo que promover uma série de coisas para tentar colocar uma falsa alegria no lugar dessa alegria verdadeira. Pai, então que essa alegria permaneça sendo a alegria desta igreja, a alegria do verdadeiro evangelho, de saber que fomos salvos pela graça e pelo amor de Cristo Jesus. Nós te bendizemos por isso, Pai, e te pedimos, se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor possa nos conduzir debaixo da Tua graça, do Teu amor, que o Teu favor continue sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.